Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Flávio Molina, sejam bem-vindos ao Numen Talks, o podcast da Numen. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, Maurício Mião e Gustavo Simil, e a gente vai falar de um tema hoje bem bacana, a gente vai falar do BTP. E antes de começar, queria que vocês se apresentassem, por favor, poderiam falar um pouquinho da história de vocês. E vamos lá, vamos esquentar um pouquinho aqui do nosso podcast hoje. Legal. Eu sou Gustavo Simil, eu sou novo de Numen, tenho quase agora 1 ano de Numen. Eu comecei a carreira, entrei no mundo SAP através de um processo de trainee num cliente, numa empresa da siderúrgica. Fiquei lá uns 4, 5 anos, comecei como consultor SD, muita gente não sabe. Uau, olha só. Comecei como consultor SD, depois eu fui para consultoria. Nesse cliente comecei a trabalhar com projeto, e trabalhar com projeto me encantou, era muito conhecimento e trabalhar com muita gente que tinha bastante experiência. Uhum. E aí decidi ir para o mundo da consultoria, entrei no mundo da consultoria, fui consultor de SRM, depois de MDM, Catalog. Uhum. E aí fui conhecendo cada vez mais do mundo de suprimentos e em uma implementação de SAP, acabei me deparando com o HANA, que acho que foi um dos primeiros serviços que a SAP liberou, chamava SCP, né? Era SAP Cloud Platform. E ali eu comecei nesse mundo de BTP, né? Dessa plataforma de nuvem da SAP. E aí a gente fundou uma empresa especializada em BTP. Fizemos uma parceria com a Numen há 1 ano atrás. Foi quando surgiu essa oportunidade de fusão, né, de aquisição da nossa empresa, que se chamava Bit2Rise, e agora a gente faz parte da Numen com a Numen Digital Solutions. Bacana, Simil. Mião, quer contar um pouquinho da sua história aí, da tua trajetória? Isso. Bom, meu nome é Maurício Mião. Eu trabalho com SAP já há um bom tempo, desde 98. Caí de paraquedas nesse mundo. Eu era desenvolvedor Clipper. Nossa. E aí a empresa que eu trabalhava falou assim, olha, uma colega minha, né? Ela falou, tem uma empresa aqui de uma cunhada minha que ela tá precisando de gente para trabalhar com SAP. E aí na época eu falei, bom, não sei o que é SAP, mas vou mandar meu currículo. Você precisa de comer ou de passar no cabelo? Mas vamos lá. Vamos lá. E aí, ok, passei no processo de seleção, comecei lá com uma BAP Juninho lá em 98 e tô aí desde então. No mundo de BTP, comecei aqui na Numen, né? Peguei um projeto de um dos nossos clientes aqui e caí nessa plataforma, né? Uhum. E me apaixonei, falei, putz, legal pra caramba esse negócio aqui, é mais legal do que o ABAP. Sempre a busca de diversão, né? Pois é. E aí falei, bom, vou focar nessa plataforma aqui e estamos aí desde então. Legal, bacana, bacana. E engraçado, né, Mião? Você tem enfim, o teu background começou com técnico, né? E manteve esse técnico até hoje, né? Obviamente a gente precisa desenvolver outros skills aí mais para a área de negócio, que faz parte do Simil, não, né? O Simil começou com a área de negócio, né? Sim, sim. A minha formação é técnica, Uhum. mas depois de graduar na faculdade, eu já fui trabalhar como funcional, e aí explorando bastante os processos de negócio dos clientes. Então, isso foi interessante e ajuda nesse trabalho do BTP, porque você consegue mapear, conhecendo o processo de negócio do cliente, mapeando bem o processo de negócio do cliente, você consegue agora usar as ferramentas que a gente vai comentar um pouco mais adiante do BTP para resolver problemas que até então eram mais difíceis, eram mais custosos de serem resolvidos. Bom, obrigado. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aí do BTP, né? E, enfim, eu trouxe aqui um pouquinho histórico. Obviamente, vocês são os experts aqui, vão poder se aprofundar bastante, né? Mas consta aqui que o BTP, não como BTP, mas ele nasceu lá em meados de 2012, né? Então, o que a gente conhece como BTP, né? E foi idealizado, ele nasceu em outubro de 2012 como SAP NetWeaver Cloud. Depois ele evoluiu, e a SAP adora mudar nomes, né? Então, vamos lá. Depois
teve a evolução do produto. Em maio de 2013, ele foi comercializado como SAP HANA Cloud Platform, tá? E em fevereiro de 2007, o famoso SCP, SAP Cloud Platform. E, por último, em janeiro de 2021, nasceu o que a gente conhece hoje como SAP BTP. Então, tá quase fazendo 4 anos aí, né? E, pô, bacana que a SAP conseguiu manter o nome por 4 anos, né? Isso é bom pro mercado, né? Mas vamos lá, vocês conseguem falar um pouquinho pra gente o que é o BTP? Enfim, por que o BTP é tão importante dentro da estratégia da SAP e dentro também da estratégia da Numen? Uhum. Eu vou dar minha visão, o Mião fica à vontade depois para complementar. Desse tempo, né, desde 2012 aí que você comentou, até hoje, eu vejo o BTP ele assumindo um papel cada vez mais estratégico para a SAP e para os clientes SAP. Lá você falou, foi em 2012, né? Eu comecei, meu primeiro contato com a tecnologia foi em 2013. Foi quando eu conheci o HANA. O HANA que você mencionou, né? Era o HANA, a subconta era a subconta Neo, que era a primeira versão da subconta. Uhum. E eu lembro assim, a gente tinha basicamente ali o HANA, onde você fazia a implementação ali dos objetos e da sua lógica de negócio. E você também conseguia colocar ali a UI5. A UI5 ela ficava hospedada ali dentro do próprio banco, né? Uma das primeiras soluções que a gente desenvolveu foi assim. Então, nessa época, eu vejo o BTP, né? Ele nasceu ali muito como uma ideia de extensão, você conseguir criar aplicações que estendiam o que até então o SAP oferecia. As integrações do BTP com o ERP, né? Seja ECC e agora com o S4, elas não eram tão nativas, né? Não era algo tão simples de você fazer. Mas isso foi evoluindo. Então, vários serviços, era quase que mensal, saiu um serviço novo ali dentro da nuvem, ela foi sendo rebatizada. Então, antes era o serviço de banco, depois a gente começou a ter o portal para você fazer o deploy das suas aplicações. Teve serviços que foram descontinuados, né? Então, tinha o serviço de internet das coisas, teve uma vibe de Leonardo, não sei se era... Leonardo. Isso. Então, muitas coisas foram evoluindo. Hoje, eu vejo o BTP, ele não só tem essa função de ser uma plataforma para você estender as funcionalidades e desenvolver novas aplicações, para agregar, né, valor ali para os seus processos de negócio, mas hoje ele é fundamental quando a gente está falando de Clean Core, né? Então, para a estratégia Clean Core da SAP. A ideia é que você mantenha o ERP agora no S4 o máximo possível de standard, seguindo ali a metodologia Clean Core, né, que a SAP oferece. E os desenvolvimentos, as extensões, aí a gente utiliza o BTP para fazer. E ali tem um leque absurdo de coisas, usando frameworks externos, frameworks que a própria SAP oferece, agora IA com Joule, enfim. Eu vejo o BTP hoje como uma grande caixa de ferramentas que as empresas podem utilizar da forma que entender ser a melhor possível, sabe? Então, tem muita coisa legal, muita coisa que não era possível de ser implementada antes só com o ABAP, agora a gente consegue implementar com o BTP. Bacana esse meu. Antes de liberar para o meu, você consegue trazer um exemplo de como era o mundo? Enfim, vamos pensar aqui em desenvolvimento. A gente sabe, provavelmente vocês vão explorar, né, enfim, os pilares, né, do BTP, né? Mas como era o mundo do desenvolvedor que estava, enfim, desenhando uma aplicação para SAP antes do BTP e como que isso funciona agora com o BTP? Claro, claro. Quando a gente estava ali no mundo e na tecnologia muito on-premise, isso bem antes do BTP, a gente trabalhava com ABAP. Então, se você quisesse desenvolver alguma aplicação
algum relatório, alguma funcionalidade, você fazia isso através de código ABAP, dentro da própria camada ali do ECC, usando aquela interface de usuário que a gente é tão acostumado, né, com a ABAP. A SAP ela também permitiu a utilização de tecnologias web, com a tecnologia WebGen para o Java, WebGen para o ABAP. Só que isso exigia um conhecimento muito específico, né? Eram desenvolvedores difíceis de ser achado no mercado, mas foram tecnologias que foram amplamente usadas quando a gente ainda não tinha o BTP. Agora, a partir do momento com o BTP, a gente começou a ter acesso a bibliotecas de interface de usuário muito mais amigáveis, muito mais modernas. Dentro do BTP, a mais popular é a UI5, que é uma biblioteca que foi premiada pela SAP por usabilidade, manter padrão, com um mindset que a SAP tem de que o usuário, na hora que enxerga aquela aplicação, já sabe como que ela funciona. Mas você também consegue fazer uso de outras interfaces do usuário muito legais, como o React, usar o Material, que são bibliotecas hoje muito utilizadas pela comunidade, ou seja, a maior parte dos desenvolvimentos web que a gente conhece, até como pessoa física, usam essas bibliotecas. Tem uma comunidade de desenvolvedores muito grande mesmo. E isso facilita e reduz custos de implementação e assim por diante. Então, é uma outra realidade do que a gente tinha há 10 anos atrás, né? A gente vivia num universo muito fechado, exatamente. E agora a gente tem acesso a coisas muito legais e coisas que evoluem muito rápido, né? Bacana. E, Mião, e do ponto de vista assim, de evolução do produto, isso é disruptivo, né? Porque, obviamente, você ter acesso a esses novos tipos de tecnologia, né? Digamos, mais abertas, mais populares, e em linha com o que a gente tem de melhor no mercado, amplia muito o papel do desenvolvedor, né? Então, enfim, alguns limites que a gente tinha, é correto afirmar, né? Que alguns limites que a gente tinha antes, eles foram ampliados com o BTP? Com certeza. Antes, né, a gente estava ali naquele mundinho ABAP. Eu lembro até de um caso ali, eu estava participando de uma implementação para o México, e a área de negócio falou assim, olha, eu preciso gerar um PDF, mas um PDF com assinatura. Aí eu falei, olha, a gente está em ABAP aqui, né? Não tem, eu não consigo gerar o PDF com assinatura. E hoje no BTP já não, a gente está aberto, né? Quer usar uma library ali, a gente consegue, né? Quer usar algum serviço, a gente consegue facilmente, né? Então o negócio ficou bem mais amplo, né? Então acho que é isso que o cliente tem que ter em mente, né? O cliente e nós, né? Como consultoria, né? Pensando no BTP. A estratégia da SAP com o BTP a gente consegue abrir mais a SAP para as tecnologias de mercado, né? Então acho que o cliente que compra SAP e não está alinhado com essa estratégia que o BTP vem abordar, ele está perdendo muito nessa história, porque é isso que a SAP tem pensado. Através do BTP, o cliente conseguir acessar esse mundo tecnológico fora SAP, né? Abrindo mais para a adoção de outras tecnologias, abrindo mais para essa comunidade de desenvolvedores que é gigante, né? Fora do mundo SAP, né? É isso que a SAP pensa. Então, o cliente, nós, consultoria, temos que estar alinhados com essa ideia, porque é o que é o futuro que a SAP está propondo com o BTP, né? Exato. Bacana. E é correto afirmar que uma implementação de um RP do SAP sem o BTP provavelmente não está dentro de uma estratégia correta, né? Tanto do ponto de vista de extensibility, né? Extensão das funcionalidades, né? Porque, salvo engano, enfim, no mundo antigo a gente fazia os desenvolvimentos dentro do core, né? E, obviamente, isso trazia algumas complicações do ponto de vista de atualização, né, do produto, né? E agora com o BTP,
fazendo esses desenvolvimentos dentro do BTP, a gente traz mais liberdade para o fabricante, né, para a SAP fazer as atualizações, enfim, padrões ali do produto, e a gente consegue ter uma governança maior dos desenvolvimentos dentro do BTP. É mais ou menos por aí que funciona. É mais ou menos essa ideia mesmo, Uhum. né? A SAP lá atrás, né? Ela falava assim, desenvolva tudo dentro do meu sistema, né? Eu tenho aqui o ABAP aqui que consegue atender vocês, né? E aí os clientes foram atrás desse caminho, né? Uhum. Tenho lá o meu time de desenvolvimento ABAP, né? Aqui tá parado lá, vamos desenvolver um controle de entrada de portaria dentro do SAP, né? Uhum. Vamos desenvolver tudo dentro do SAP, né? Cheguei a fazer sistema de controle de verba comercial, assim, de tudo, né? Dentro do. Uhum. E aí, o que que acontecia? Na hora do upgrade, ou tinha que passar todo aquele monte de teste. O desenvolvedor ABAP ali, ele tinha toda a liberdade dentro do SAP para usar aquelas funções, estejam elas liberadas pela SAP ou não. Podia colocar lá desenvolvimentos dentro de locais que às vezes não eram os mais apropriados, então acabava amarrando todo o sistema e na hora do upgrade é que o cliente percebia, nossa, onde que eu fui me meter, né? E aí com o BTP, uma das propostas dele também é possibilitar que o cliente tenha agora uma plataforma que é da SAP, está aberta para a tecnologia de mercado, permite que o cliente então desenvolva esses sistemas que ele tem a necessidade de desenvolver lá dentro do Uhum. negócio dele, para diferenciar o negócio dele, né? Que obviamente não é o controle de portaria também, né? Outras linhas mais importantes ali do negócio dele. Uhum. Usa o BTP, desenvolve aquela parte específica do negócio dele ali, Uhum. e você só se preocupa depois com a integração. O desenvolvedor ABAP, Entendi. ele não está ali mais dentro do core do SAP para Uhum. poder fazer coisas que não deveria fazer. Diminui muito ali a complexidade na hora da migração, porque o desenvolvedor ABAP passa a trabalhar com as APIs que estão liberadas pela SAP. Se não estão liberadas pela SAP, a SAP mesmo fez toda uma metodologia ali da gente encapsular aquilo, tratar Uhum. ali de repente dentro de um ABAP Cloud, lá dentro do S/4HANA, que é aquele ABAP mais fechado, mais pronto para upgrades, não deixa o desenvolvedor ABAP fazer qualquer coisa ali dentro do SAP. Uhum. Então, essa nova proposta que a SAP trouxe para o mercado de, olha, gente, vamos tratar de uma forma melhor isso daqui para acelerar os upgrades, para vocês terem a versão mais recente do nosso produto com as inovações de uma maneira mais fácil. Isso também é fundamental para os clientes entenderem que a longo prazo é o caminho. É o caminho que é o ideal para ser seguido mesmo. E aprendizado aí desses últimos 20 anos, 30 anos que a gente tem, né, de R3, SCC e assim por diante, né? É a recomendação, agora é a recomendação da SAP. E cabe a nós que trabalhamos com consultoria entender quais são os acessos, quais são as ferramentas que a SAP tem oferecido para que a gente possa transacionar com o core, Uhum. né? Então, a partir de agora o pessoal vai ouvir falar muito de CDS, das APIs. Então a gente precisa conhecer muito bem as portas de entrada que a gente tem pro S4, né? Uhum. E como expor isso para a nuvem. E aí o BTP tem um papel fundamental nessa estratégia, porque essa integração precisa ser feita de forma segura, né? E aí onde os serviços que tem ali dentro permite fazer isso. Vamos lá, né? E pelo que eu estou entendendo, então, vamos lá. Se a gente consegue adotar o BTP dentro de uma estratégia de entrega de projeto, eu estou diminuindo o risco, e o benefício para o cliente é o quê? É que ele mantendo os desenvolvimentos no lugar correto, ele abre espaço para a SAP fazer atualizações mais constantes, e obviamente o produto da SAP, né, principalmente o RP, ele tem uma evolução, e o cliente ele não fica naquela dúvida, ele consegue atualizar o RP
de uma forma mais constante e ter o benefício do que o fabricante, do que a SAP está entregando de nova tecnologia dentro do core. É isso? Eu vejo vários benefícios, assim, sabe? Tem esse benefício direto, que é a manutenção do ERP. Ela fica menos custosa, né? Uma vez que você consegue fazer essa atualização com menos impacto, sem necessidade de ajustar tantos desenvolvimentos ou preocupar tantos testes negativos, testes de regressão e assim por diante. E tem um outro benefício de você estar acessando, através da própria plataforma, tecnologias bem modernas e disruptivas, né, que a comunidade, o mercado vem utilizando. Então, são vários benefícios, né, que você consegue através da utilização da plataforma. Aí os clientes eles estão muito em dúvida, porque a SAP, essas várias tecnologias, acaba que criou um mundo de complexidade para o pessoal, né? Eu estava até lá na Zug Tech Connect lá nos Estados Unidos agora, e o pessoal abriu uma agenda ali com todos os clientes para eles falarem assim, ó, pergunte o que você quiser sobre o BTP, né? E aí eu percebi que, nossa, assim, eles estão com bastante dúvidas, porque assim, ó, tem o ABAP no BTP, mas tem o ABAP dentro do S4, e quando que eu uso qual? Para que serve cada um? Lá no BTP tem o tal do CAP lá, para eu desenvolver em Node.js. Assim, por que eu tenho que usar o CAP e eu não uso o ABAP no BTP? E por que eu não uso o ABAP dentro do S4? Enfim, acabou... Ok, abriu bastante, né? Ajudou bastante os clientes com a abertura, mas agora está faltando muito apoio aí de um guia, né? Para eles saberem, olha, não, o ABAP no BTP faz sentido nesse caso aqui. ABAP dentro desse fora é para esse caso. O CAP é para esse caso aqui. Então, agora eu acho que o que pega mais agora para os clientes é esse caminho assim de, ó, principalmente para aqueles que estão começando, né? Que caminho que eu vou seguir aqui dentro da minha empresa agora com tanto serviço aí que tem dentro dessa plataforma? E não existe um cookbook assim super claro, porque depende do seu requerimento, depende do que você quer implementar. Às vezes vale a pena, você tem que conhecer seu roadmap, né? Às vezes você tem um requerimento pequeno, mas é um requerimento que pode se transformar numa solução imensa e super complexa. Então, tudo isso vai direcionar a arquitetura que você quer implementar dentro do seu BTP. Então, realmente, se a gente for dar uma dica para os nossos clientes de como começar, eu acho que tem que começar algumas vezes pequeno. Vamos ativar primeiro um serviço, talvez um integration suite, eu quero trabalhar com integração. Mas se você estiver já dentro de um projeto maior, que você conte com uma consultoria que tem experiência em implementação de BTP, para que ele consiga estruturar o seu ambiente da forma correta, para que você não tenha um retrabalho ali na frente. São várias tecnologias, vários serviços que podem ser ativados, e você tem que entender qual que é aquele que faz mais sentido para os seus requerimentos. Sabe um negócio legal que eu vi até que eu lembrei agora? Teve um cliente lá que ele falou assim, eu comecei no BTP com o ABAP. E aí, ao longo do caminho, eu fui começando a estudar a parte de CAP lá, Node.js, né, JavaScript e tal. E aí eu vi assim que eu tinha um time interno lá dentro que conhecia disso, que veio lá já, né, de mercado, né, o pessoal que conhece as outras linguagens, React e tal. E eles se adaptaram muito fácil no BTP. E eles começaram a fazer a aplicação muito mais rápido no CAP do que eu estava fazendo no ABAP lá no BTP. Interessante. E aí eu percebi, e aí esse cliente falando, né? E aí eu percebi, peraí, não, é isso, o CAP aqui, ele tá me ajudando nessa linha aqui. Eu tenho um time aqui já que conhece de tecnologia de mercado, JavaScript, React e tal. Eles conseguem trazer para mim as aplicações mais rápido desenvolvidas do que no ABAP.
E aí ele começou a tracionar lá dentro da empresa mais o CAP do que o ABAP. Então é bem na linha que o Simil falou mesmo, né? Cada cliente vai cliente ter com o seu time, com o que ele tenta traçar para o futuro dele, é que vai começar, vai entender qual que é a melhor estratégia, quais são os melhores serviços ali para utilizar dentro do BTP. Não é um cookbook ali, Exato. não é uma IA que a gente vai lá perguntar como é que eu faço, né? Eu sou uma empresa automotiva, o que eu faço aqui no BTP? Não vai sair. E tem até um outro exemplo muito comum, assim, uma dúvida, além do CAP-RAP, que a gente discute bastante, né, sobre quando usar. Então, o CAP significa, uma metodologia, um framework da SAP, significa Cloud Application Programming Model. E a gente tem o RAP, que é Rapid ABAP. RESTful Application Programming. Que é ABAP, RESTful Application Programming. Exato. Que é para desenvolvimento em ABAP, né, usando o BTP. Quando que eu uso? Essa é uma discussão importante que você tem que entender seu time, ou as consultorias que te apoiam e os seus requerimentos. Mas tem uma outra discussão interessante que tem a ver em vou consumir as APIs, eu preciso fazer um relatório em que eu só vou fazer uma leitura de dados, por exemplo. Vou consumir uma API que vai fazer a leitura, sei lá, das ordens de venda ou dos pedidos de compra, ou eu faço uma replicação utilizando um SDI? Qual que é o melhor caminho? Depende, sabe? É a resposta tradicional da consultoria. Tradicional de consultoria. Mas depende. Mas é verdade, né? O requerimento que você tem e para onde ele pode evoluir vai te direcionar qual tecnologia usar. E isso pode trazer uma redução de custo importante também, né? Então... E esse é outro ponto fundamental quando a gente fala de um desenvolvimento numa plataforma cloud, que é o BTP, né? A questão de custo, né? Então, penso que a arquitetura, o desenho da arquitetura é fundamental, não só por conta da usabilidade, né? Mas também por conta da otimização de custo, né? Então, dependendo da forma que você, utiliza a plataforma e desenvolve, você está aí correndo, obviamente, em um custo maior ou menor. Isso deve fazer a diferença também no final do dia, né? É uma plataforma de microserviços. Então, quanto mais você ativa os serviços ou instâncias daquele serviço, seu custo cresce, né? A gente fez uma implementação em uma cervejaria, eles já utilizavam o BTP numa versão antiga. E essa aplicação que eles tinha uma questão de performance importante. E era uma aplicação crítica, era uma aplicação que fazia a gestão de toda a venda dessa empresa. E como ela tinha uma questão de performance e eles não estavam conseguindo tratar, qual que foi a solução dada de contingência? Era aumentar as instâncias do serviço de Node, né, que é o back-end da aplicação. E a conta desse cliente estava mais alta do que ele tinha previsto. Quando a gente entrou para fazer a migração, a gente fez a migração dessa conta para uma conta mais nova, então a gente saiu na verdade, do ambiente HANA as a Service e foi para um ambiente HANA Cloud. Foram feitas várias otimizações, e inclusive configurações dentro do HANA em que foi resolvido esse problema de performance. E a gente saiu de um volume de 20 instâncias para 2 instâncias daquele serviço. Isso representou uma redução de custo significativa. Então, mais uma vez, né, é importante você conhecer, começar com uma consultoria que tem uma experiência para você não incorrer a custo ou ir para um caminho que talvez vai dar um retrabalho no futuro. E tem desenvolvimento que dá para fazer dentro do RP ali, atendendo o Clean Core, né, usando a ABAP Cloud, que às vezes não faz sentido levar para o BTP. Então, o seu advisor, né, a pessoa que vai te auxiliar nessa hora, ela tem que ser bem honesta nisso também. Não é simplesmente falar assim, não, tudo no BTP. Não é assim. Então, acho que também é importante principalmente para essa questão de custo, estudar muito bem o que faz sentido estar no BTP, o que faz sentido estar dentro lá do S4, que não vai prejudicar o seu upgrade, né? O que faz sentido usar integração, o que faz sentido você comunicar direto uma aplicação ali com o seu S4, que também é um caminho aí que
pode economizar custo, né? Uhum. O que faz sentido usar um RPA ou às vezes automatizar ali com um desenvolvimentozinho pequeno ali em CAP, né? Tem N possibilidades nessa arquitetura aí para ser estudada de forma, acho que transparente com o cliente. Isso que eu acho que é importante nessa hora. Até para ficar claro, assim, para quem não conhece o BTP, a gente tem falado e a gente tá tanto no nosso sangue e a gente acaba assumindo que. Mas para quem ainda não conhece e não ficou claro o que é o BTP, a gente fala que é uma plataforma de microserviços, mas alguns exemplos de microserviços que tem lá dentro para mostrar, para explicar, né, para o pessoal o que pode ser usado. Então, a gente tem serviço de banco de dados dentro do BTP, então você pode ativar um HANA Cloud, por exemplo, ali dentro. A gente tem serviço que a gente chama de Integration Suite, que é o antigo PIPO, né? A gente tem o CPI, a gente tem o Event Mesh, a gente tem alguns serviços de integração, muito usado para você conectar o seu back-end, seja o seu próprio S4 ou as aplicações que você desenvolveu dentro do BTP com sistemas externos, né? A gente tem os serviços de Process Automation, aí são os robôs que você consegue criar, as ferramentas de low code. Então, a própria SAP tem o Build Apps que você consegue construir aplicações com pouco código, né? Low code ou até sem código, que é o no code. Você tem serviços de desenvolvimento para aplicativo móvel, que é o MDK, que é a tecnologia que a SAP oferece, IA, Workflow, Workflow. robô. Tem o analítico também, né? O analítico hoje faz parte, né? O Analytics Cloud, que é Analytics muito Cloud, forte, DataSphere. Que eles deram uma separada num branding novo chamado Business Data Cloud, mas que acaba rodando na infra ali do BTP no final das contas, mas agora foi envelopado num novo produtinho, porque a SAP adora, né? Sim. Fazer um nomezinho novo. Portal para você publicar suas aplicações, para ter essas aplicações num ponto central, né, no endereço central. A parte de autenticação. Então, se você quer ter um provedor de usuário, é muito comum quando você quer dar acesso a usuários externos ao seu ambiente. Então, fornecedor, cliente, como que você faz isso? Você não vai criar um usuário de rede para cada usuário de fornecedor que vai dar acesso. Então, você tem um serviço que chama IAS, Identity Authentication Service, em que você consegue criar esses usuários e fazer a gestão desses usuários, e isso fica também dentro do BTP, né? Esse é um caso de uso muito comum que a gente vê, que também era difícil lá atrás. Como é que você dava acesso a um parceiro seu de negócio dentro do seu sistema? Era muito complexo você resolver esse problema num mundo quando você tinha tudo muito fechado dentro do ambiente on-premise. Agora não. Então, agora você consegue trazer esse seu parceiro de negócio e que ele participe da sua cadeia de processo. Então, a gente tem um cliente no papel e no ramo na indústria de papel e celulose, em que o fornecedor ele está inserido agora dentro do processo de suprimentos ponta a ponta, sabe? E isso desonera a área de negócio. Então, você consegue descentralizar muita coisa que antes era feita pelos seus usuários, passa a ser feita e compartilhado com o seu fornecedor. De novo, uma relação ganha-ganha. Para o fornecedor é bom porque ele tem transparência, visibilidade. Para o analista de negócio, ele não fica tão operacional executando algumas atividades. Então, um caso de negócio, um caso de uso assim, que a gente vê bastante no BTP, dá acesso a parceiros externos para transacionar e ter visibilidade de seus dados, obviamente de forma segura. Integração com Teams, né? Integração com Teams, ixi. DevOps, que é a parte de controle lá das aplicações, né? Nesse mundo cloud, CI/CD, né? Também, enfim, né? Conjunto grande. E isso daí que a gente está falando de DevOps, CI/CD,
que é o CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Development. Então, basicamente, a gente está tentando criar um processo de desenvolvimento e entrega em produção muito mais fácil do que a gente tinha antes. Isso, para quem trabalha com desenvolvimento, é uma delícia, sabe? Então, a gente consegue automatizar desenvolvimento, automatizar revisão de código, fazer testes automatizados, para que a gente consiga entregar pro cliente, né, um código e um programa com muito mais qualidade. Bacana. E isso já é normal fora do mundo SAP, né? Isso é Pois tradicional. Na verdade, a gente só está, enfim, com o BTP trazendo o que tem de Incorporando, melhor, né? incorporando essas práticas que já existem no mercado para próximo do SAP, né? Não tem Isso. como Nesse fugir nosso disso, né? mundo que era muito arcaico, né? De Aham, desenvolvimento, né? sim. O negócio que eu lembrei também, que eu acho bacana, achei bacana agora nesse TechEd, o Felipe anunciando lá que está abrindo agora para todas as IDEs de desenvolvimento, ou quase todas, as mais famosinhas aí, né? Para a gente conseguir agora desenvolver de forma mais integrada, né? Tem uma ideia que a gente gosta bastante agora, que eles colocaram ali na listinha lá das ideias lá. Isso eu também achei bem bacana. A SAP cada vez mais tentando aí abraçar esse mundo, né? Do que ficar ali naquela caixinha fechadinha que ela era, né? Essas ideias que usam agora as LLMs, elas são muito legais, né? Você consegue produzir código. Não vou dizer que tem o termo, né, vibe coding, que você consegue só explicar o que você quer e a própria LLM, né, essas ferramentas de IA, elas produzem e geram código para você. Não dá para ser tão solto assim. Então, isso a gente tem que até conversar e orientar nossos clientes, porque muitas vezes eles são bombardeados falando assim, agora o código é pronto. Aham. Tá, Mas mas ficar, né? é um código que você consegue dar manutenção, é um código que tem segurança. No mundo corporativo, isso tem que ser pensado e com muito A cuidado. gente está falando de uma aplicação empresarial, né? Exato. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu sou um dos usuários, né, do Vibe Coding. Então, sim, eu já precisei para uma aplicação pessoal fazer um desenvolvimento e eu não conheço nada de código. Então, utilizei uma dessas ferramentas de mercado e criei uma aplicação ali. Mas Sim. uma aplicação de uso pessoal, bem limitada e provavelmente tem algumas falhas de segurança lá. Agora, aplicar isso ao mundo empresarial, onde segurança é um fator que a gente não pode brincar, a gente, enfim, tem algumas etapas ainda. Não sei se no Exato. futuro a gente chega lá, mas a gente, hoje, enfim, a gente já está muito próximo de algo, digamos, de ter nossos desenvolvimentos feitos de uma forma mais simples, Sim. correto? E a gente usa muito isso internamente, só que a gente tem a preocupação, primeiro, com segurança, segundo, de que aquilo que eu estou entregando, eu consiga dar manutenção depois. Que é fundamental. É fundamental, preciso evoluir a solução, né? Então, a gente tem ali os nossos MCPs, né, e a gente tem a preocupação de que acompanhar e entender o que aquele código que as IAs estão gerando o que eles fazem. Mas é um passo, por exemplo, a gente estava falando disso, porque a vantagem de utilizar uma plataforma, né, o BTP como uma plataforma, não é uma vantagem só para o cliente ou para o usuário de negócio. Tem uma vantagem grande também para o time de desenvolvimento, que, obviamente, isso traz uma consequência positiva para o cliente. É um código mais rápido, é um código que você consegue fazer adicionar funcionalidades num tempo menor e assim por diante. Mas o desenvolvedor agora ele consegue usar algumas ferramentas que no mundo até então fechado que a gente tinha do SAP não era possível, né? Então a gente falar de bibliotecas que fazem automação de teste é sensacional, né? Por exemplo. E a gente já, enfim, a Numen já aplica essas novas funcionalidades, essas novas formas de entregar
utilizando inteligência artificial nos nossos projetos? A gente tem de forma prática utilizado isso? E quais são os benefícios que vocês têm encontrado? Compulsoriamente, eu diria. Se eu tivesse que falar uma desvantagem desse mundo que a gente vive, é que ele está gerando uma ansiedade em nós, né, que trabalhamos com tecnologia muito grande, porque a gente comenta, fui na padaria, saiu um LLM nova. Então, qual é melhor, né? Então, existem várias, mas qual é a melhor? Tem umas que são boas para uma coisa, qualquer outra. Como que eu uso esse mix? Então, para mim, essa é a única desvantagem. É tanta coisa, tanta novidade, tão rápido, que a gente fica, como desenvolvedor ali, a gente fica nessa encruzilhada, né? Mas a gente já usa compulsoriamente. Não é uma opção. Mas tem tem que tomar como, né? cuidado, Não né? tem Mas tem como que tomar fugir. cuidado. Não é pegar o Júnior lá e falar assim, tá aqui a especificação, Isso. joga lá pra IA e pronto. Esse tipo de bombardeio de informações, né, trazem muitas opções também. Enfim, eu brinco bastante que é o seguinte: quando você tá com sede, tenta abrir um hidrante, deixar sair água e beber água dele. Não, vai dar certo. Capaz de você morrer afogado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e por isso que é importante ter, enfim, ter um tipo de orientação, uma linha assim que a gente possa seguir, que possa trazer segurança até para quem vai utilizar essas novas tecnologias, né? Exato. Exato. Bacana. E, bom, dando sequência aqui, a Numen, ela anunciou uma nova unidade de negócio, né? Recentemente, a Numen foi ao mercado, né? E divulgou, né? A Digital Solutions. E, enfim, uma unidade de negócio focada em BTP. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história por trás dessa decisão e o motivo pelo qual a Numen criou uma área exclusiva para focar em BTP. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Podemos. Eu comento e o Mion complementa, ou você prefere conversar? Vai lá, manda bala. Então, a Digital Solutions é a união da antiga Bitrise, que foi a empresa especializada em BTP que a Numen adquiriu, junto com o time Que você fundou. BTP, exato, junto com o time BTP da Numen, né? Então a Numen já tinha uma experiência muito grande com o BTP, já tinha uma equipe, um squad já montado, formado, entregando vários projetos com milhares de horas de desenvolvimento, né? A gente até computou isso recentemente. Tomamos até um susto, né? Sim. Quando juntamos. Sim. E então foi a união dos dois times, a união das forças, né? E foi bem interessante como o BTP hoje em dia ele já tem um leque tão grande de serviço disponível. Foi interessante que a Bitrise ela era mais especializada em alguns serviços, a Numen tinha muito conhecimento em alguns outros, então foi um casamento assim ideal para a gente ficar forte na grande maioria dos serviços ali disponíveis dentro do BTP, né? Por que ter uma área dedicada ao BTP? Primeiro, porque a gente entende, né, e a SAP está deixando isso bem claro, que é uma plataforma estratégica para o futuro das implementações principalmente do ERP da SAP, né? Já não dá para a gente pensar, considerando a estratégia Clean Core e até do próprio Public, ter uma implementação sem ter um BTP, né? Então, realmente é uma área muito estratégica. E como é uma área que está mergulhada na inovação, muita coisa saindo a todo momento, se você não tem uma área dedicada, você pode começar a ficar para trás, né, desse mercado, perder algumas inovações. Então, a gente sentiu a necessidade de ter uma área única, dedicada mesmo, para que a gente pudesse estar sempre surfando essa onda da inovação, trazendo as novidades, entendendo o que é mais útil, o que ainda é muito disruptivo e que precisa ser amadurecido, e para quando a gente conversar com os clientes, a gente conseguir trazer a melhor oferta para eles. Eu acho legal dessa área que a gente tem a Numen, ela já é
velha aí de casa, né? Então ela tinha aquele time ABAP muito forte, né? A gente tinha prática ABAP Uhum. muito forte, né? Quando a gente vai para o BTP, a gente percebeu que precisava trazer essa turma nova, né? Esse sangue novo que já estava mais antenado ali nesse mundo cloud, né? Com essas novas tecnologias, mas que eles sozinhos não iam conseguir entregar a melhor solução. Então, juntar ali também esse pessoal mais antigo de casa, de ABAP, junto com um time novo ali, com esse sangue novo, com esse pessoal mais especialista dessas tecnologias novas, aí sim traz um mix bem completo aí para conseguir entregar a melhor solução. Conhece dos dois mundos, conhece bem do RP ali, sabe tudo ali de API, das CDS, do mundo funcional, já tem uma bagagem funcional forte ali, né? Uhum. E a turma ali que está vindo ali com toda essa parte de cloud, web, vibe coding. Então a junção dos dois ali, desses dois mundos ali, fica bem bacana e esse time aí passa a ficar dedicado 100% a projetos de BTP, tira todo aquela carga de, poxa vida, o consultor começou a se desenvolver no BTP, caiu num projeto de ECC ali que o cliente não tem BTP, aí perde todo aquele. Não, a pessoa está lá, o time está lá focado só para projetos de BTP e aí dá aquela tração, aquele desenvolvimento bem mais acelerado, né? É a troca de Exato. experiência bem mais acelerada. O perfil, assim, de um consultor BTP, ele difere do perfil do consultor ABAP tradicional que a gente conhece. Não que um consultor ABAP, que é técnico, não possa aprender as tecnologias de TypeScript, JavaScript, pode aprender, mas o que a gente percebe é que é mais para a gente formar uma pessoa em BTP, a gente trazer um desenvolvedor que é do mercado web, que já conhece essas tecnologias, é mais fácil a gente trazê-lo para o BTP, entender, apresentar e capacitá-lo como que é o mundo SAP, como fazer essas integrações. E ele nem, talvez aquele desenvolvedor BTP, ele nunca vai fazer um SE16, sabe? Um SE38, SE37. É, porque ele vai estar Vai sempre saber o que é comunicando. o S80, né? Não vai. Talvez nunca vai haver um dump na vida dele, né? Um ST22 e tal. Mas ele, para ele, a interação que ele precisa ter com o SAP é através de API, sabe? Qual é a API que eu preciso consumir? Qual que é a forma que eu vou autenticar nessa API? E assim por diante. Então, é um novo mundo, Aham. né? É um novo mundo, assim. Até para capacitação interna, é, acho que lá atrás era mais fácil, que a gente podia focar só, como é que eu vou capacitar um consultor ABAP? Agora não, agora a gente tem que capacitar o consultor ABAP, a gente tem que capacitar um cara em Node, um cara em SQL, a gente tem que capacitar o cara em workflow, né, ferramentas low code, IA, Ana, HANA, DevOps, então o mundo de tecnologias que a gente tem agora a nosso favor cresceu e o nosso esforço de capacitação acabou crescendo também, Aham. né? Então, E isso, claro que traz, enfim, novas possibilidades, né? É aquilo, a gente até comentou um pouquinho, a gente está a par com o que tem de melhor de tecnologia. E por isso que, quando a gente fala de BTP, a gente fala que é um portal para inovação. E agora eu entendo, a inovação é por quê? Porque sim, a gente está aberto ao que tem de melhor no mundo de desenvolvimento, no mundo de tecnologia, a gente agora sim pode contar com isso para o nosso desenvolvimento dentro do SAP. Bacana, é. muito bom. E uma coisa, Molina, assim, que um perfil que é muito importante para a gente tem, né, e a gente preocupa, é uma pessoa que consiga conversar com a área de negócio, para a área de negócio trazer qual que é o problema para ela e ela definir qual que é o caminho para quais as soluções que vão ser usadas, serviços que vão ser usados para apresentar para o cliente aquela solução. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, a gente até comentou isso aqui, né, no início do podcast, é, não tinha uma solução. Ou a solução era tão cara tecnicamente que não era viável de ser implementada. Pode pé. Agora não é mais isso, sabe? Agora
provavelmente qualquer requerimento que o cliente tenha, a gente consiga atender com uma tecnologia legal. É saber como estruturar aquele requerimento dentro dos serviços. Então, é, cara, é muito. Eu fico muito empolgado, assim, quando a gente está trabalhando com essa tecnologia, sabe? Ela abre muitas oportunidades, assim, para a gente atender os requerimentos do cliente. Bacana. E aí, só. Eu acabo não paro de falar, né, quando eu entro nesse assunto, mas se o cliente tem um BTP, assim, já tem o BTP é, licenciado com a SAP, já tem os créditos ali, e, e quer iniciar nesse mundo do BTP, escolhe um requerimento de negócio, sabe? Escolhe um requerimento de negócio e implementa aquele requerimento. Aquilo vai abrir uma porta para ele que depois ele vai ter que definir uma governança para frear, porque não vai para aquele requerimento vai, né, uma área vai conversar com a outra, vai puxar outras funcionalidades, outras necessidades e aquilo não vai ter fim. Não precisa nem estar no S4, né? Pode Não estar no precisa. ECC. Esse é um bom ponto. Eu ainda não estou no S4, então eu não posso usar o BTP? Não. O BTP é uma plataforma, como eu falei, uma caixa de ferramentas que você pode usar da melhor forma. Integra com o ECC, integra, tem toda a forma de fazer a integração. E quem é cliente SAP, enfim, fez alguma aquisição de licenças, provavelmente já tem um pouco lá de créditos que pode utilizar, né, para esse começo, né? Bacana vocês falarem isso, né? Comece pequeno, mas comece, experimente. Experimente. Experimente porque, enfim, pelo que eu estou entendendo, a surpresa pode ser bem agradável, né? Isso pode realmente virar ali uma virada de chave para todas as aplicações empresariais, né? Sim. A abertura para esse novo mundo aí, né? Exatamente. Não fique de fora. Legal. A piscina está quente, né? Não está fria. Bacana. E vocês comentaram um pouquinho também, né? E obviamente isso, a gente está passando agora por uma transição, né? A gente está cada vez mais falando da nuvem pública, né? Do Cloud ERP. E não existe, né? Enfim, um mundo de Cloud ERP sem BTP, né? Hoje, para o mundo private, o BTP ainda é uma opção, a gente sabe que talvez errada, mas ainda é opcional, né? Uhum. Mas quando a gente fala de Cloud ERP, ele passa a ser um caminho obrigatório, né? A gente precisa passar pelo BTP quando a gente está falando de implementações de Cloud ERP, correto? Correto. É fechado, né? Você não consegue fazer alguns desenvolvimentos dentro do que a gente chama do public, né? Uhum. Então você está fechado, você está travado. E aí você precisa usar o BTP para fazer as suas extensões. Integração, né? Não vai escapar também. Não escapa, né? Bacana. E vocês podem falar um pouquinho mais de cases, trazer alguns exemplos práticos aí de aplicações que a gente já conseguiu desenvolver e entregar para os nossos clientes, os benefícios capturados e falar um pouquinho dos números aí para gente? Cara, tem em vários processos de negócio. A gente tem, por exemplo, isso é inclusive um produto da própria Numen, é um portal de compras em que os fornecedores podem publicar ali aqueles itens que eles oferecem né, que querem oferecer para os seus clientes. E são itens de baixo valor agregado, são itens que não estocáveis, que você não precisa fazer uma gestão de dado mestre tão rígida. E quando o requisitante né, da sua empresa solicita aquele item, a própria ferramenta cria um dado mestre para aquele material no seu SAP, um dado mestre simplificado, controlado, e já gera a requisição de compras e o pedido de compras automático. Então, qual que é uma grande vantagem disso? Você desonera a sua área de suprimentos, que não precisa ser uma área tão operacional, atendendo requisição de compras, fazendo cotação para itens de baixo valor agregado, e ela passa a ser estratégica. Para o requisitante, o item chega muito mais rápido para ele, você não precisa esperar processo de cadastro, você não precisa esperar processo de cotação, você não tem divergência de recebimento de material,
Então, esse é um de exemplo que a gente tem na área de suprimentos, Suprimentos. né? Bacana. Na área fiscal, a gente tem uma solução em que a gente valida a nota fiscal de material, e a gente identifica a causa raiz para uma possível divergência fiscal. E ali a gente automatiza também esse processo. Se é uma divergência de responsabilidade do fornecedor, a gente já recusa aquela nota. Se é uma divergência que pode ser, a solução pode ser corrigida automaticamente, a gente atualiza o pedido de compra ou dado mestre de material e já resolve aquele problema e já libera aquela nota. Ou a gente direciona para a área responsável para fazer a correção. Essas soluções, por exemplo, a gente tem a solução de compras usada em um cliente. Hoje ele tem um automatismo dessas compras de MRO com mais de 90%, um Nossa. cliente de mineração. Então, tudo nasce através do catálogo e o que nasce ali nasce com o pedido nasce automaticamente em mais de 90% dos casos. Essa do recebimento fiscal também foi implementada no cliente. Ele tinha uma automação de recebimento de nota em torno de 60% a 70%. Com essa solução que faz rejeição ou correção automática, já subiu para 95% do automatismo. Esses são alguns exemplos assim que a gente tem. A gente tem um monitor de integração, né? Foi uma solução que a gente implementou em também um cliente da indústria de cosmético e da área de educação, em que a gente acompanha, a gente consegue visualizar todo o fluxo da integração, das integrações que existem entre sistemas, se a integração aconteceu com sucesso ou não, a gente consegue ver o conteúdo que trafegou naquela integração, inclusive, se for o desejo do cliente, reprocessar aquela integração de forma automática. Onde que está a vantagem dessa funcionalidade? É justamente você tira ali da TI a responsabilidade de acompanhar erros de integração, que é sempre uma dor, né? É sempre um problema, e você consegue trazer isso para uma ferramenta muito mais amigável, ela notifica o usuário quando acontece algum problema na integração. Então, são alguns exemplos. Eu tenho outros aqui, não sei se você tem algum, Mion, que você quer comentar, mas na área de mobilidade, a gente tem aplicações para mobilidade, para fazer permissão de trabalho seguro. Então, para você executar um trabalho em determinado local, você precisa ver se todas as condições para executar aquele trabalho estão seguras, né? Se o equipamento está certo. Isso você só consegue fazer em loco. Uhum. Só que muitas vezes você está numa mina, você está numa área rural, Inóspito. num ambiente que você não tem acesso à rede, né? Uhum. Então, é uma aplicação móvel, offline, em que você captura, dá o ok, pega as assinaturas, que era uma dificuldade, você coleta as assinaturas das pessoas para comprovar que aquele trabalho está liberado e pode ser executado. E aí aquele trabalho é executado e quando você volta na área de cobertura, sincroniza com SAP, libera a ordem de manutenção, né? Ele marca o status de que aquele trabalho está ok e segue todo o fluxo. Então, são Bacana. alguns cases. E legal, e se você me permitisse, eu lembro que a gente já conversou numa dos nossos cafés, né? Quando eu trabalhei durante 10 anos numa indústria, siderúrgica, e engraçado, eu tinha um problema lá, eu trabalhava fazendo gestão de manutenção e eu comprava bastante MRO e armazenava ali no pé da mesa, porque, enfim, na indústria, enfim, cada minuto que você perde ali, até comprar, até requisitar, você tem um equipamento parado. E você contou que vocês também, a gente conseguiu desenvolver uma solução que faz gestão desse tipo de material, né? E consegue trazer uma governança, né? Essa é mais uma das soluções Sim. que a gente acabou desenvolvendo, O né? nome que a gente dá para isso é estoque fantasma, né? Ou estoque invisível, porque você tem uma área cinzenta desse processo dentro do seu ERP, né? Na grande maioria dos casos. Então, você compra um material não estocável, um material para débito direto, por exemplo, 10 peças de um material. Esse material chega e vai para sua área. E ele vai ser usado para aquele processo de manutenção ou para consumo direto, enfim. Só que acontece uma sobra daquele material.
E normalmente o pessoal deixa essa sobra na gaveta. E se você escalar isso para toda a sua empresa, você tem um valor que está em nenhum lugar no SAP, né? Você não tem isso inventariado dentro do SAP, porque são materiais não estocáveis, mas eles estão lá na sua área. Eles Ele estão... existe fisicamente, mas Perfeito. sistemicamente não existe. Exatamente. Então, através da nossa dinheiro solução, muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu dar visibilidade desse saldo, que a gente chama de estoque invisível, estoque fantasma, e quando um outro requisitante vai buscar aquele material, opa, esse material tem disponibilidade na área tal. Então, ao invés de eu comprar esse material novamente, eu vou consumir esse saldo remanescente, né? Bacana. Então, são desafios que, como a gente comentou no início, era muito difícil da gente resolver com a tecnologia que a gente tinha até então, e agora com o BTP a gente consegue E fazer. as soluções todas integradas ali real time, né, com o SAP, né? Então, poxa, Os aceleradores, bacana, né? né? O Mion conhece muito de como migrar, por exemplo, de PI/PO para CPI, né? Sim, tem lá dentro do BTP também. Então, um case bacana que eu vejo lá que a gente fez também, numa empresa de construção civil, eles tinham a área de crédito deles bem desestruturada. Aí com o BTP, com a parte lá de workflow, integração, a gente conseguiu pegar essa área toda desestruturada e cobrir ela de ponta a ponta. Então, o processinho que nascia lá no Salesforce com o vendedor requisitando um pedido de reestruturação de crédito, ele ia lá para o SAP e dali para frente era tudo manual. Com o BTP a gente conseguiu desenvolver esse fluxo de trabalho todo digitalizado. Então o processo passou a nascer lá no Salesforce, continuou nascendo lá no Salesforce, aí caía no SAP, já disparava esse fluxo de trabalho lá dentro do BTP, e aí esse fluxo de trabalho já bate no Serasa, analisa automaticamente se aquele cliente está bom ou não, conforme os parâmetros que o pessoal definiu. O Serasa disse que está bom. A gente já entra lá de volta no SAP, encerra aquele case de revisão, atualiza os dados mestres do cliente, avisa todos os responsáveis, disparando e-mail, fecha o case lá no Salesforce. Se o Serasa falou que não está bom aquilo, já cai automaticamente para os gerentes aprovarem no celular deles. Acabou aquele negócio do cara ter que entrar na VPN para conseguir aprovar alguma coisa, né? Caiu direto ali no celular do cara, ele aprova aquilo, visualiza os documentos ali na palma da mão, ali no celular mesmo, que envolve esse processo de revisão de crédito, tem muito documento ali para ser revisado, né? Passa por toda a alçada, resolveu que aprova? Resolveu. Atualiza tudo, encerra o case, avisa todo mundo. Isso daí fez com que a área de crédito deles lá fosse totalmente reestruturizada. Tirou muita gente, jogou para outras áreas ali, né? A área fica mais estratégica, né? Quem ficou realmente para fazer trabalho estratégico, né? Então foi um case muito bacana. Outro case que a gente acha bem bacana também são duas indústrias de cosméticos que a gente tem, né, como cliente, né? Eu acho muito bacana deles como eles trabalharam à frente de BTP lá, né? Eles têm um COI lá dentro mesmo, né? Uma área com um time ali de arquitetos especialistas, né? Conhecem bastante, né? Eles conhecem bastante. Eles começaram, eu não sei o que tem o ramo de cosmético com BTP, mas impressionante, viu? É engraçado. Os dois começaram ali já lá atrás a explorar esse mundo e é engraçado, eles tomaram rumos um pouco diferentes ali, mas conseguiram se desenvolver muito bem. Um deles juntou o time que tinha ali de especialistas de ABAP junto com o time que eles tinham de especialistas da frente de AWS. E aí aquele pessoal de AWS se sentiu bem ali no ambiente de BTP, ali conseguiu puxar a parte de Kubernetes lá dentro do BTP, que é algo que desenvolvedores de mercado conhecem e desenvolvedores ABAP não têm tanto conhecimento, né? Então lá no BTP a gente tem lá o Kima lá para tratar isso daí, né? De containerização, né? E aí esses times eles conseguiram integrar ali muito bem para trabalhar junto
desenvolvendo essas aplicações dentro do BTP ali. Isso eu achei muito legal. Uhum. E o outro case que a gente tem, não, eles têm lá os times separados, né, de clouds ali, mas o time BTP deles muito forte ali, muito bem estruturado. Então conseguiram desenvolver toda a parte de integração lá dentro. Uhum. Agora vieram com a frente de desenvolvimento de aplicações, que a gente ajudou bastante eles ali, né? Então, a parte de automação, eles exploraram muito ali também. Então, eu acho assim, muito os clientes, quando estão no começo ali, eles têm aquele medo, né? Putz, Uhum. será que esse negócio vai custar caro? Será que o meu time aqui vai conseguir absorver isso, né? Será que esse meu case aqui serve para isso, né? Então, essas dúvidas, assim, eu vejo bem num processo, né? A empresa passa por um processo de maturação, ela começa ali mais exploratória ali, né? E tem que ser, Como não tem que ser, né? como tem que ser, né? Não tem como fugir muito disso, Sim. né? Vai passando, vai subindo os degrauzinhos até chegar num nível ali onde o time interno já absorveu tudo, já está entendendo daquilo, já sabe como dominar toda a parte de FinOps ali, a parte de custos bem entendida. E é o caso desses dois caras aqui. Legal. Tem um caso que eu vi lá de um banco do Canadá, muito bacana. O time interno, eles falaram assim, não, vamos aprender o Integration Suite. Vamos pegar tudo que a gente tem aqui de PIPO e vamos trazer para dentro do Integration Suite. Como que eles fizeram isso? Fizeram uma jornada de 3 anos. Não foi assim, amanhã vamos migrar tudo para o Integration Suite. Não, durante 3 anos eles foram levando. Vamos levar 2, agora vamos levar mais 2. E foram indo ao longo dos anos. Agora terminaram, migraram todos lá, já estão todas as integrações dentro do Integration Suite. Legal. E o time interno se desenvolveu muito bem nisso, sabe? Eles acabaram virando mesmo especialistas e começaram a desenvolver produtinhos para acelerar algumas necessidades Legal. dentro do Integration Suite. Então, caiu um sistema. Eu preciso parar todas as minhas integrações. Eu não consigo fazer isso de pronto ali com a ferramenta do Integration Suite. Eles desenvolveram ali dentro uma aplicaçãozinha que vai lá e para todas as integrações daquele sistema. Aí depois volta todas as integrações automaticamente. Então, Poxa, que legal. é bem bacana. Tudo isso integrado dentro do mesmo produto, com integração nativa. Isso é Sim, fantástico. fantástico. Tem uma empresa de energia que a gente está começando a trabalhar agora com eles, que eu achei bem legal. O responsável lá, ele falou assim, cara, eu quero começar com BTP, me ajuda, né? Me ajuda, como é que eu faço? E um caso bem semelhante também, uma empresa de embalagens de alumínio também, que a gente trabalhou. Uhum. Me ajuda aqui, né? Então a gente foi lá e começou a fazer workshops com ele, né? É assim que funciona o BTP, né? Explicar mesmo, colocar ele em contato com o BTP, desmistificar o bicho primeiro. E esse gerente ele falou assim, eu quero muito começar com isso, me ajuda a estruturar aí por onde será que eu começo, sabe? E a gente ajudou ele, não, vamos, o que você tem aí de cases? Vamos analisar junto. Legal. E aí a gente fez esse trabalho. Esse case aqui é muito grande para começar. Não, esse aqui é bacana. E aí, legal, fechou já. A gente vai começar lá o primeiro casezinho ali dele lá para explorar, bem bacana. Bacana. E fica a provocação aí, né, para a nossa audiência aí, né? Tragam esses cases, tragam essas dores, tragam esses desafios que a gente pode ajudar, né, a trilhar esse caminho dentro do BTP, né? Eu sinto isso, os clientes eles precisam dessa ajuda inicial, porque eles, senão o pontapé inicial eles precisam de um apoio. Senão eles ficam muito tem esse receio, precisa dessa ajuda inicial. Não, Tem pra ajudar, né, também. pois é. Tem um fabricante de tratores que eu achei muito bacana. Eles fizeram lá com a maturidade. Eles começaram ali também, né? Agora que eles já estão bem maduros ali na utilização do BTP, eles fizeram uma árvore de decisão. Eu tenho um requerimento. Esse requerimento aqui, quando que ele vai ser feito no BTP? Quando que ele vai ser feito dentro do meu S4?
quando que ele vai ser feito em CAP, quando que ele vai ser feito em RAP. Eles já definiram Eles essa árvore de decisão montaram deles. isso com a maturidade deles de experimentação e tal. Eles chegaram na conclusão ali e agora eles passam por essa árvore de decisão certinha ali para cada um dos requerimentos, eles conseguem encaixar na melhor caixinha deles lá. Achei muito legal esse case deles aí. Então, essa expertise que eles adquiriram com o tempo, né, com a exploração dentro da plataforma. Bom, e aproveitando, indo aqui pro final da nossa conversa aqui, que por acaso está muito boa, tá? Pô, bem bacana. Quando uma empresa ela quer aprimorar, né, enfim, os seus sistemas com BTP, por que ela deveria confiar na Numen para essa jornada? Viu? Com você. Essa é uma pergunta, acho que tem várias respostas, mas eu vou dar a resposta do Gustavo Simil, assim, porque que eu genuinamente acho, sabe? Primeiro, nós somos muito preocupados com qualidade, né? Conhecimento técnico. Então, a gente vai, na hora que a gente é contratado para um projeto, a gente vai entregar ali conhecimento e experiência, sabe? A gente não vai simplesmente usar ali o cliente como um laboratório de aprendizado, né? Então, todo esse trabalho como eu disse, o BTP tem muito serviço novo, sai serviço novo direto. A nossa área, né, de BTP, ela é muito preocupada em estar aprendendo e estar à frente dessa curva de aprendizado para já chegar para o cliente com experiência e conhecimento para fazer aquela implementação. Uma outra coisa que, na minha visão, é o nosso grande diferencial é que a gente efetivamente compra a dor do cliente, sabe? Então, assim, depois eu vou até comentar um testemunho de um cliente que a gente teve que exemplifica isso muito bem. Mas quando a gente é selecionado para um projeto, a gente vai com aquele projeto até o fim, entender aquela dor até o fim, e entregar a melhor solução para o cliente, aquela que vai agregar mais valor. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tenta sair de um projeto conhecendo tão bem do processo do cliente quanto ele mesmo, sabe? E às vezes a gente consegue pegar o conhecimento de várias áreas que a gente tem um conhecimento fim a fim ali muito completo. E com isso a gente consegue agregar grande valor mesmo para o cliente, sabe? Esses dois arquitetos ali, essas duas áreas aí desses clientes cosméticos que o Mião comentou, foram feitos alguns embates com esses arquitetos, sabe? Porque eles tinham um conhecimento muito grande, a gente também tinha esse conhecimento grande, e em algum momento as ideias e as opiniões eram conflitantes. E a gente não está aqui para aceitar a opinião do cliente ou para fazer o que o cliente quer, e nem para forçar algo em cima do cliente. A gente está aqui, como eu disse, a gente compra a dor do cliente, a gente quer entregar algo que no final vai agregar muito valor e justificar aquele projeto. Então, aconteceu alguns momentos a gente debater, não aceitar, ceder, aprender. Então, a gente está ali para realmente tentar trazer algo melhor do que simplesmente um requerimento que foi trazido para a gente, sabe? E só para fechar essa minha opinião, não foi uma única vez, mas já tive o testemunho de clientes que falam que quando a Numen é selecionada para um projeto, isso traz um grande alívio para o líder técnico ou para o gerente do projeto do cliente, porque ele sabe que ali vão ter problemas, vão ter dificuldades que todo projeto tem, Sim. mas que ele tem uma empresa que está buscando resolver aquele problema e efetivamente vai trazer o mínimo de dificuldades, né, para aquele gerente de projeto. Então ele fica aliviado, cara, beleza, aqui eu estou muito bem representado, sabe? Então, eu acho que é isso, é qualidade técnica e uma preocupação genuína com o seu negócio.
Eu costumo dizer, né, que eu mentalmente, quando eu estou fazendo uma avaliação aqui, a gente está fazendo avaliação de parceiros, fornecedores, pessoas, candidatos a todo momento, né? Então eu tenho um checkzinho, um checklist mental, que é o quê? Que é reputação, né? Então a gente sempre tem uma reputação a zelar, né? É, repertório, né? A gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver repertório e, enfim, repertório passa por aprendizagem, passa por reaprender todo dia, né? E referência, que é poder abrir a porta dos nossos clientes, né? E fazer com que, enfim, com que eles conheçam um pouquinho de quem já passou, né, por uma experiência de ter uma entrega conosco, né? E conseguir enxergar tudo isso no que você falou, Sim, bem bacana, sim. bacana. Eu não sei, Molina, se você lembra, aí é um exemplo oposto da nossa preocupação com o cliente, que foi o caso, eu te chamei para me ajudar numa proposta que um cliente tinha chamado, que eles estavam com muita dificuldade, e você foi e entrou ali no detalhe, dessa proposta, tentando entender o requerimento. O requerimento estava muito mal especificado, a gente não tinha todas as informações, e ali a gente entendeu de que não era o momento de entrar, sabe? Que não estava pronto para entrar naquela proposta, porque a gente não ia conseguir ajudar o cliente da forma que ele imaginava. Então é isso, sabe? É esse comprometimento mesmo com o cliente. Até porque, enfim, quando a gente não escolhe bem, né? A gente não tem um cenário ideal que a gente tem certeza que a gente vai conseguir ajudar, né? Fica ruim porque lá na frente vem a frustração. É, E, e não adianta, o relacionamento ele precisa ser de longo prazo, entendeu? A gente começa, mas a gente quer manter. E só tem uma forma de fazer isso, é entregando um bom trabalho, né? Satisfazendo os requisitos e trazendo benefício de negócio para o qual a gente foi contratado, né? Acho que bacana poder participar, né, desse tipo de jornada, onde, enfim, acho que a palavra confiança ela vai permear por toda essa jornada, né? Bacana. É importante desde a pré-venda, né? Desde o comecinho ali até Uhum. ter gente qualificada ali na pré-venda, ajudando bem, a elaborar a bem colocado. proposta da melhor forma possível, até a entrega final ali, né? Essa preocupação que todo mundo aqui tem, porque trouxe ali das sócias fundadoras, né? Essa preocupação de se você não entregar bem, não adiantou. Pra gente não adiantou. É. Isso faz toda a diferença. Isso é uma percepção que eu tive, aí falando como uma pessoa, né, com um pouco tempo de Numen, né, tem 1 ano de Numen, mas uma coisa que me admirou, complementando esse ponto que o Mion colocou, foi quando eu conheci os nossos colegas que trabalham na pré-venda, e é um pessoal de muito peso, né, de muito conhecimento técnico. E uma coisa que eu pensei no meu primeiro contato foi, gente, como é que esse pessoal com tanto conhecimento não está ali entregando algum projeto, alguma coisa assim. E aí você falou, faz total sentido a gente ter pessoas muito bem qualificadas na pré-venda, porque ali é o início de onde você vai estruturar um projeto bem feito, né? Um projeto com escopo detalhado, com os requerimentos definidos, com os prazos estimados, a preocupação de identificar os gaps, do que é escopo, do que não é escopo, porque isso também gera uma frustração muito grande no cliente, né? Você tentar ou você omitir um não escopo é muito frustrante, porque aí você não vai conseguir atender uma expectativa. Então, esse ponto ali, iniciar certo desde a pré-venda que o Mion trouxe, é muito importante, né? E também entender, né, que nem tudo são flores, os problemas eles vão acontecer, né, mas a diferença tá na forma com que Exato. você reage a isso, né? É isso. Enfim, Como que trata isso, né? como é que trata isso? Bacana. Bom, mais uma vez, obrigado, Simil, obrigado pela conversa. A gente está encerrando por agora mais uma edição aí do Numen Talks. Obrigado a vocês, obrigado à nossa audiência e vamos nessa. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, obrigado.